O Chile não é exatamente vizinho do Brasil, mas é um país muito importante na América do Sul e que vai passar pelo segundo turno das eleições neste domingo. A disputa põe frente a frente a candidata do governo, a esquerdista Janet Jara, contra o deputado de ultradireita José Antônio Kast. No primeiro turno, Janet Jara terminou na frente, com 26,85% dos votos. Mas o prognóstico para a decisão, melhor dizendo, favorece o oposicionista José Antônio Kast, que recebeu apoio de outros dois candidatos de direita, Evelyn Matei e Johannes Kaiser, quinta e quarto colocado na disputa. As pesquisas indicam vitória do deputado com algo entre 55% a 60% dos votos, uma vantagem confortável para conquistar o resultado necessário para assumir a presidência. Bom, sobre esse assunto, a gente conversa com a professora de Relações Internacionais da Unifesp, Regiane Bressan. Professora, seja muito bem-vinda ao JP Internacional. O Chile prestes a uma eleição histórica e prestes a eleger também o candidato mais à direita no país desde Augusto Pinochet, o ditador chileno, não? Exatamente, Fabrício. Aliás, o cumprimento a todos que nos assistem, e as eleições chilenas neste segundo turno, dia 14 de dezembro, indicam a vitória de Kast. Ele que já disputou as eleições passadas, perdeu de Gabriel Boric, mas agora vem somando votos, por exemplo, de Kaiser e de outros candidatos chilenos. Então, possivelmente, ele deverá vencer as eleições, colocando fim ao governo de Boric, ou seja, não tem mais como eleger aí a sucessora, e a partir de agora o Chile estará sob uma direita um pouco mais radical ou uma ala conservadora. Professora, a gente tem visto uma questão muito forte no Chile envolvendo a segurança pública. A segurança pública é a principal prioridade dos eleitores chilenos, pelo menos é isso que indicam as pesquisas. Agora, quando a gente fala de Kast, a gente está falando aqui de uma figura que apoiou a ditadura de Augusto Pinochet quando houve um referendo para saber o que aconteceria com o futuro da política no Chile. Ele, então, líder de movimento estudantil, apoiou a permanência de Pinochet no governo chileno. Ele tem um pai que literalmente era filiado ao Partido Nazista, era membro do Partido Nazista na Alemanha, partido de Adolf Hitler, mas essas questões parecem estar em segundo plano para os eleitores chilenos. Isso é um sinal de que a segurança pública, de fato, é um problema tão grande no Chile a ponto de escantear essas outras questões? Bom, vamos começar falando sobre a questão da segurança pública, que é um tema prioritário para toda a América Latina, não apenas ao Chile. Então, países como Colômbia, México, entre tantos, vêm priorizando isso na sua pauta política. Aliás, o Brasil também deve ter esse tema para o próximo ano, já que enfrentaremos novas eleições federais. Assim, o tema, a agenda da segurança é bastante importante para o eleitorado chileno, que, claro, não está contente em termos de segurança com o governo de Gabriel Boric. Por sua vez, o Kast, ele remonta realmente o período da ditadura militar chilena, que já data aí mais de 40 anos. O que eu quero dizer com isso? Que a população ela vai se renovando, embora a história seja registrada, a população mais jovem ela quer ver os problemas contemporâneos sendo resolvidos, ou seja, cada vez menos leva em consideração a história ditatorial do Chile. Assim, eu vejo que temas como insegurança e desigualdade são temas ainda bastante importantes, são temas que devem prevalecer na decisão desse pleito.
Quando a gente fala aqui das principais prioridades dos eleitores, a gente separou até uma arte mostrando, já vou voltar a conversar com a professora Regiane, para a gente entender exatamente qual que é a diferença entre 2025, agora nessas eleições, e 2021. Aqui é o tema da criminalidade, segurança pública. Menos de 30% dos eleitores em 2021 viam a criminalidade como o principal problema do Chile lá em 2021. Agora, isso aqui está batendo quase 50%. Imigração também é um tema cuja importância aumentou bastante para os eleitores. Desemprego também, saúde teve uma inversão, corrupção também. E aí, quando a gente fala de criminalidade, só para a gente entender aqui alguns dados, a região metropolitana de Santiago, que é a capital do Chile, teve um aumento no primeiro semestre deste ano, agora de 2025, de 42% no registro de crimes em relação ao primeiro semestre de 2015. A comparação entre 10 anos de diferença na região metropolitana de Santiago. Em outras áreas do país, o índice de criminalidade subiu 60%. E nas regiões que subiu menos, subiu na margem de 30%. Agora sim eu vou chamar de novo a professora Regiane. Professora, o tema de segurança pública é um tema onde a direita costuma nadar de braçada, né? Oferece soluções que geralmente são muito bem aceitas pelo público, não é por aí? Certamente, por ser geralmente a direita mais rude em relação à questão da segurança, o que eu quero dizer, mais assertiva, mais militarizada muitas vezes, acaba sendo favorecida nesse quesito, nessa questão. E como eu disse, nós sabemos hoje em dia, por exemplo, que as redes que as redes de narcotráfico, elas são transnacionais, ou seja, tanto o crime organizado quanto o narcotráfico, eles atuam em quase todos os países da América Latina. Assim, nós vemos a violência crescer bastante de maneira geral. É claro que nós temos que combater desigualdade, pobreza, que são temas estruturais. Muitas vezes estão presentes nos nossos países desde a formação da nossa sociedade. No entanto, como eu disse, a população mais jovem, a população quando vai às urnas, ela leva em consideração aquilo que ela está sofrendo, aquilo que ela teme. E a segurança pública é o tema da bola da vez da América Latina, e isso deve, inclusive, dar condições para que outros governos de direita venham a se eleger no próximo ano, como na Colômbia, inclusive, ainda que nós não tenhamos muitas pesquisas a respeito, mas observando o contexto geral, nós podemos entender que essa é a tendência latino-americana. E sempre um tema que costuma estar muito alinhado também com o populismo, né? Professora, em relação à questão da imigração, o Chile tem hoje um número de imigrantes muito maior do que ele tinha 10 anos atrás, do que ele tinha 5 anos atrás, uma grande parte desses imigrantes vindos da Venezuela. Existe alguma forma de resolver o problema da imigração sem que a gente fale de integração aqui no continente? Porque o que parece, a sensação que a gente tem é que basicamente cada país age de uma forma particular, cada um por si, basicamente. Há alguma forma de contornar esse problema, de acabar com esse problema sem a integração? Fabrício, o tema da migração é um dos temas mais sensíveis que há, inclusive no âmbito da integração regional, porque a princípio a integração não prevê imediatamente a livre circulação de pessoas. Isso vai acontecer depois de muitos anos. Aliás, a própria Europa demorou muito para ter esse tema regulamentado e até hoje é um grande tema para a Europa. Ou seja, esse é um tema também sensível, também delicado, e por conta da crise venezuelana, no conflito agora entre Venezuela e Estados Unidos, o número de imigrantes deve subir muito. Ou seja, não apenas o Chile vem recebendo muitos venezuelanos, mas a Argentina, Colômbia principalmente, e outros tantos vizinhos, assim como o Brasil. Quando nós temos um problema desse na região, é preciso que todos os países tentem, de alguma forma, minimizar ou resolver, porque, a princípio, cada um tem a sua regra e muitas vezes a situação vai
complicando muito quando o fluxo migratório é muito intenso. Assim, ainda não temos, a princípio, uma solução regional, mesmo no âmbito da integração para essa questão, e no caso do Chile, o atual candidato que deve vencer essas eleições, o Kast, ele também foi bastante enfático em relação a limitar a migração no Chile, dado o contexto social e as dificuldades que essa pauta traz para o país. Professora, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, o Chile tem uma característica bem peculiar desde a redemocratização ali na década de 90, que é o da alternância de poder, né? Então, você tem um presidente de esquerda e aí depois você tem um presidente de direita, por exemplo, foi Michelle Bachelet, que é de esquerda, Sebastián Piñera voltou para Michelle Bachelet, voltou para Sebastián Piñera, agora Gabriel Boric, tudo indica que nós teremos a direita à frente do Chile novamente por mais 4 anos. Isso é um sinal de uma democracia que funciona muito bem e que consegue assimilar essa política pendular, indo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, ou é um sinal de governos que não conseguem se sustentar por muito tempo? Eu entendo que as instituições fortes e uma democracia mais estabelecida no Chile, desde a redemocratização, permite essa alternância de poder sem grandes problemas institucionais. Porque se houvesse alternância e nós tivéssemos maiores problemas, já entenderíamos a relação dessa temática com a instabilidade. Eu vejo que a estabilidade permite essa alternância, mas eu preciso dizer também, Fabrício, que os governos de esquerda no Chile, tanto de Michelle Bachelet quanto do Gabriel Boric, são distintos de governos de esquerda de outros países, como, por exemplo, na Venezuela, que, aliás, já também rompeu com a esquerda há muito tempo. É um governo que já partiu para o autoritarismo. Dessa forma, inclusive eu preciso recordar que, em maio de 2023, foi o Gabriel Boric que criticou muito a Venezuela no último encontro em Brasília dos dois líderes, tanto Nicolás Maduro quanto Gabriel Boric. Assim, é preciso dizer que são governos de uma esquerda mais moderada e que tampouco implicam em grandes mudanças no cenário chileno. O lado muito bom é que nós temos aí para acontecer uma eleição que deve ser livre, que deve ser justa e que deve garantir a democracia no país, que é o que mais nós desejamos e queremos. Exatamente, ainda mais numa região tão conturbada como a América do Sul, a América Latina de maneira geral, né? Conversamos com a professora de Relações Internacionais da Unifesp, Regiane Bressan. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui no JP Internacional. Volte sempre. Fico à disposição. Até uma próxima. Até a próxima.